Se você está procrastinando em viver o seu ideal para ter a vida dos seus sonhos, não é porque você não tem dinheiro. E a gente não tinha cartão de crédito, aí a gente falou com a minha avó. E a gente não tinha R$ 1, estava desempregado e eu não trabalho desde quando nosso primeiro filho nasceu. Passei o cartão de Jesus, como é que eu vou pagar? Eu nunca tive uma independência financeira, né? Eu moro com os meus pais. Eu não ia conseguir naquele momento, com o limite que eu tinha no meu cartão, eu não ia conseguir. E nem porque você tem medo do que as pessoas vão dizer. Eu via que as pessoas tinham bastante restrição com a minha idade. Tipo, nossa, ela é novinha, o que ela tem pra me oferecer? Não que fazer isso é difícil, e nem porque você não tem tempo. E não ter tempo para as minhas filhas, e não tá valendo a pena. Quando eu falei com o marido, eu falei, ele vai dizer que eu tô maluca, porque eu tenho 3 crianças, como é que eu vou deixar? Ele me ajuda demais, me ajuda demais. Mas eu falei, como é que eu vou deixar 3 crianças e um menininho pequeno com ele? Não tem como. Não é porque você está com medo, não é porque não funciona para você, não é porque o seu parceiro não te apoia, não é porque ninguém te conhece, não é porque você não se acha capaz, é porque você se esqueceu do seu porquê. O porquê você começou nessa jornada. Entre você e o seu sonho tem um monte de obstáculos. O que você não pode é deixar os obstáculos impedirem você de realizar os seus sonhos. Mas quem quer, realmente dá um jeito. Sejam bem-vindas, queridas, ao nosso evento Resgatando. Essa aula 12 eu preparei com o maior carinho para você, então vamos chegando para essa aula, que eu tenho certeza que vai ser um grande divisor de águas na sua vida. Nós estamos no evento Resgatando, que é como se fosse uma série do Netflix. Ela tem 3 episódios. Então, ontem aconteceu o primeiro episódio, hoje é o segundo, e vamos caminhando para o terceiro. Então é importantíssimo que você fique comigo os 3 dias, porque o conteúdo ele tem uma sequência. E eu quero saber, você estava comigo ontem? Coloque aqui nos comentários para mim. Eu estava. Coloque o aprendizado, o seu maior aprendizado de ontem, porque hoje nós vamos prosseguir ressignificando o trabalho através do resgate da nossa vocação. Ontem eu mostrei para vocês como eu, ajudei mais de 623 mulheres a transformarem a sua vida de acordo com a finalidade da sua vida, de acordo com o sentido, de acordo com um grande ideal. Nós vimos através da minha história, a história da minha mãe, a história de tantas mulheres, de que nada adianta se nós continuarmos cumprindo tabela, sabe? Cumprindo aquelas etapas da vida sem ter um sentido, sem ter o ideal. E a forma que eu tive para ajudar outras mulheres a encontrarem esse ideal, essa finalidade última, assim como eu encontrei, foi através do atendimento às mulheres na sua maternidade, na gestação, parto e pós-parto. Eu faço isso, eu mentoro, eu formo essas mulheres através da doulagem, através dessa profissão, que é a profissão da doula, e hoje nós vamos aprofundar. Imagine assim que o nosso conteúdo é um mar. Ontem estivemos ali na beirinha, na praia, e hoje nós vamos dar mergulhos mais profundos. Nessa aula eu vou te mostrar como ser doula é possível para você dentro da sua realidade. Mesmo que você tenha vários filhos, mesmo que você tenha outro emprego, mesmo que você, Laura, nunca pari, não sei nem por onde que nascem os meninos, não tem problema. Mesmo que você saber zerinho sobre parto, eu vou te ensinar, tá? Então, antes que eu comece, eu quero que você pegue o link dessa aula e envie para outras mulheres, mulheres que assim como você gostam muito do assunto parto, gostam muito do assunto maternidade, quer ajudar outras mulheres, né? Pessoas que estão meio perdidas em relação ao trabalho, ao serviço, à vocação. Então, clique no link. Se você está no celular, você vai no compartilhar, copia o link e manda para os grupos de amigas, para os grupos do pessoal da faculdade, se você faz faculdade, enfim. Outra coisa bem importante, pegue o seu caderninho.
Tá? Então, toda aluna minha tem um caderninho, então pega um caderno, pega caneta para você escrever, para você pintar, enfim, para anotar os seus maiores aprendizados dessa aula. Então, eu preparei com o maior carinho para vocês uns slides que eu vou passar aqui e nós vamos começar já de cara quebrando paradigmas, rompendo preconceitos, né? Eu não sei se você chegou aqui já sabendo que é uma doula. Hoje, como eu já disse, nós vamos aprofundar nesse tema. Ser doula, de fato, é um meio para se chegar à finalidade última, né? Eu espero que você tenha feito o seu exercício de ontem, de saber qual que é a sua finalidade última, mas é um meio muito eficaz. Não só de viver feliz, de viver realizada assim com as minhas alunas, mas também ter uma profissão que faça esse alinhamento entre propósito e ter uma boa renda, né? Ter uma renda maravilhosa, a gente vai falar sobre isso ao longo dessas aulas. Então, vamos mostrar aqui para vocês os principais preconceitos, os principais mitos que geralmente as pessoas têm sobre o que é doula. E eu já vou te falando, isso tudo é mentira. Isso é mentira que te contaram, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é aquilo que geralmente os nossos parentes, alguém que já teve um parto normal fala, que é essa primeira questão de que doula faz parto. Que em vez de ter o médico, então nós tiramos o médico da jogada e colocamos a doula. Não é isso. Isso é mentira. A doula, não sei se você conhece, coloca para mim aí nos comentários. Você conhece a profissão da doula? E eu já vou logo te falando, né? Sim ou não? Eu já vou logo te falando que a doula, ela não é igual ao médico. Doula não é igual à enfermeira. Doula não faz parte, doula não sobe em cima da barriga das mulheres, a doula não vai aparar o menino. A doula é simplesmente alguém que ajuda, uma mulher que ajuda outra mulher na sua necessidade. Por isso que para ser uma doula, você não precisa ser enfermeira, você não precisa pegar veia, você não precisa ter formação na área da saúde. Você precisa ser apenas uma mulher que quer ajudar outra mulher. A doula, ela faz parte da equipe de atenção ao parto. Então, ela ajuda a mulher no parto, mas o médico vai atender, mas vai ter enfermeira, mas vai ter enfermeira obstétrica, tá? Então, a doula não é aquela pessoa que faz parto. Outro paradigma que nós vamos romper aqui é que para ser doula, só dá se eu for solteira. Eu até botei aí nos slides, mostra aí, pessoal, os slides para o pessoal, só para aquela pessoa que está de boa, sabe? Aquela pessoa que não tem um periquito para dar água. Então, eu quero romper com isso. Pessoal, coloque aí os slides para eu mostrar para o pessoal. Vamos romper com essa questão de que ser doula é só para quem tem tempo sobrando, para quem está procurando o que vai fazer da vida, para quem, eu não sei bem o que eu vou fazer, eu estou solteira, eu quero buscar um hobby novo. Não. Eu tenho dezenas, centenas de alunas que são mães, que têm 1, 2, 3, 4 filhos, né? E que já, algumas até que têm outros trabalhos, e juntam com a profissão da doula, ou com a profissão que já tem, a profissão da doula. Então, ser doula não é para quem está com tempo sobrando, tá? É justamente para quem quer fazer do seu tempo um tempo útil, um tempo para servir as mulheres e também para servir a sua família trabalhando e tendo uma boa renda. Eu gostaria de mostrar para vocês a história da Danúzia, porque assim, quando eu comecei, gente, a descobrir a doulagem, eu era uma mocinha, né, novinha e tal, eu tinha o quê? 20 anos, né? 21 anos quando eu terminei meu curso de doula, e de fato eu não tinha os filhos que eu tenho hoje, de fato eu não tinha o trabalho que eu tenho hoje, né? Eu já tinha outro trabalho, mas eu posso dizer que eu tinha um tempo livre, né? E às vezes você pode pensar assim, mas a Laura tinha um tempo livre. Mas não é o caso da Danúzia, não é o caso de outras mulheres, e pode ser que seja o seu caso. Laura, eu tenho muitos filhos, Laura, eu tenho um outro trabalho, Laura, eu não tenho tempo para ser doula. E agora eu quero compartilhar com vocês como ela chegou nessa questão e conseguiu extrapolar, conseguiu resolver e realizar um grande sonho. Pode rodar aí para nós esse estudo de caso da Danúzia. Né? Então, adentrei nesse mundo aí dos partos ainda
né, enfermagem durante a graduação, né? Fiz toda a minha graduação fazendo estágio em um hospital aqui, né, numa maternidade pública aqui. Fiz TCC dentro da obstetrícia, então já caminhava aí dentro da obstetrícia, né? Mas, enquanto me formei e logo casei. Então, eu tive os estágios supervisionados, né? Que são aqueles que a gente já é enfermeiranda. Eu estava no Hospital da Mulher, que é o hospital daqui de referência à maternidade de baixo risco daqui. Então, eu vivi meu tempo todo. Meu TCC coleta foi lá. Então, assim, eu acho que foi entrando aí. Eu tinha uma admiração muito forte por uma professora em questão. Então, ela trabalhava no hospital. Então, aquela mulher, sabe, me movia. O partejar dela me movia. A forma dela ensinar em sala de aula me movia. Então, assim, eu acho que foi muito disso, sabe? Pouquinho a pouquinho, eu também fui crescendo essa paixão pela obstetrícia. E eu tinha muita vontade, né, de parir, de ser mãe. Então, a coisa foi se entrelaçando, sabe? E eu decidi, né, através do meu Instagram, desde aquele tempo lá, eu já compartilhava esse acompanhamento, já falava sobre a possibilidade, né, de parir depois de uma cesárea, de um VBAC, né, para que as mulheres entendessem que uma vez cesárea não é sempre cesárea, né. Então, eu sempre falava isso. Meu Instagram era um Instagram já aberto, né, mas era um Instagram de maternidade. Eu compartilhava muito das minhas experiências com as crianças aqui, com o Saulo. E aí, foi tomando esse viés, né, foi entrando aí também nessa questão do parto. Compartilhei depois com o relato de parto de Maria Tereza, de tudo. E sempre falava, sempre dedicava muito à necessidade de uma doula, de uma enfermeira obstetra. Então, eu trazia isso muito no meu Instagram, para que as pessoas entendessem a importância, sabe? Mas, assim, eu já estava, de alguma maneira, sendo doula, né? Mas minha doula, né, Mariana Sodré, ela hoje é consultora materna infantil. E foi quem ficou no meu pé. Eu falei, mãe, mas eu tenho 3 filhos, eu tô grávida, não dá certo. Quem vai ficar com essas crianças tudo? Não dá, não, eu não tenho como ser doula, não, é muita responsabilidade, não dá. E aí ficava no não, tentou. Aí passou as inscrições do NARI, quando entrou as vagas remanescentes, né? Aí eu falei, eu podia fazer. Foi, da primeira turma. Aí depois eu falei, mas eu não tenho dinheiro, eu tô fazendo enxoval de menino. Mas eu falei, mas meu enxoval vai ser tão curto, tão pouco, porque eu já tenho tudo, né, dos outros. Aí ficou naquele impasse. Quando eu falei com o marido, eu falei, ele vai dizer que eu tô maluca, porque eu tenho 3 crianças, como é que eu vou deixar? Ele me ajuda demais, me ajuda demais. Mas eu falei, como é que eu vou deixar 3 crianças e um menininho pequeno com ele? Não tem como. Aí eu falei, Paulo e tal, vou fazer o curso de 12, o que é que você acha? Tipo, cheio de dedo, no WhatsApp, nem falei pessoalmente, porque eu não tinha coragem. Ele fez, a frase do meu marido foi, se joga. Tipo assim, curto, rápido, objetivo, vai, sabe? Então, assim, foi aquilo que me empurrou. Foi o pontapé que faltava para que eu fosse. Eu falei, se ele é a minha principal rede de apoio. Se ele é quem tá comigo para tudo, sabe? Então, se ele falou se joga, eu já fui. Eu já tô lá. Aí, quando teve a live, né, que você soltou o link, meu celular descarregou. Foi tanto perrengue nesse dia. E aí, minha filha, eu sei que eu peguei o celular dele, e aí peguei cartão, e aquela correria. Quando saiu o link, eu corri, passei o cartão para Jesus, como é que eu vou pagar? Mas assim, para você ver, né? Tudo acontece da forma que tem que acontecer, né? Eu trabalhava, eu mesmo mãe, né? Eu trabalhava, sempre fiz alguma coisa da vida, nunca consegui ficar parada. E aí eu vendia plantas, vendia terrários, suculentas, plantas. E aí trabalhei horrores, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Eu não sei como eu consegui. Digo de coração, não sei como eu consegui. Né? Eu tenho muita variz nas pernas e minhas pernas inchavam e ficava aquela perna escura. E eu olhava para os meus pés e falei, Senhor, o que é isso? Mas assim, eu precisava, né? Tipo, eu precisava. Então, assim, eu fui movida por aquilo também. Eu estava grávida, fazendo o curso de doulas, conseguia, mesmo no meio da meninaiada toda aqui de casa, já grávida da reta final. E eu já tinha parido uma vez, eu já tinha parido feliz, eu já tinha parido bem, né? Eu já tinha tido um bom parto. O parto de Bento foi um parto, como você diz, top das galáxias. Porque tipo, eu já tinha experiência e eu tinha muito mais informação, muito mais base, né? Daquilo. Eu sabia muito da fisiologia. Quando você fala a beleza da fisiologia,
Eu tô encantada até hoje, eu tô encantada. Eu já sabia, você entende? Mas a forma que você traz faz a gente se apaixonar. Faz a gente se apaixonar. Quando eu dou a aula agora na educação perinatal, que eu falo dos hormônios, eu falo de boca cheia, tipo assim, sabe? Entendendo como o corpo funciona, entendendo como aquilo faz. E também que eu pude experimentar. Eu acho que isso tem muita ligação. Sim, E fiz acontecer de alguma forma, sabe? Então, assim, a minha vida hoje não seria o cenário mais confortável para inventar de ser doula, né? Ou para até trabalhar com qualquer outra coisa. Se olhar só para minha vida hoje, sendo mãe e esposa, eu ia dizer, eu não posso fazer mais nada. Mas a necessidade que me move por ser mãe e esposa, né? Que eu sei que eu preciso também aqui trazer para eles, né? Contribuir financeiramente também, me fez ser doula e me faz, né? E aí percorrer nesse caminho, porque hoje eu sou uma mulher, né? Hoje eu tenho obrigações até. Então, assim, eu vou ter muito perrengue, vou. Mas eu vou contornar os meus perrengues e eu vou dar o melhor de mim para tantas mulheres que precisam, assim como eu. Então, foi o que sabe, mexeu comigo. Então, eu falo, sendo mãe, não sendo mãe, sendo fisioterapeuta, sendo enfermeira, não sendo enfermeira, tendo formação ou não, entenda que a doulagem também é um chamado, também é uma vocação. Pois bem, essa história da Danúzia é muito rica, porque ela mostra que, além de romper, né, essa questão de não ter tempo, de ter outros filhos, né, ela também já trabalhava com outras coisas. Ela se decidiu, de fato, a ser doula, a usar esse meio para prover um sustento para a família, né? Porque à medida que os filhos vão chegando, eles vão trazendo, né, mais gastos, por exemplo, mas sem perder de vista aquela presença amorosa da mãe, né? Então, ela já se formou enfermeira, ao longo do tempo trabalhou com outras coisas, mas decidiu ser doula e usar esse meio para se santificar, para ser uma forma de trazer isso, né, uma renda para a família e para estar junto com seus filhos. Ali ela fala de chamado, o chamado que muitas de vocês estão recebendo agora ou já receberam há algum tempo e estão assim, ó, meio que postergando. Então agora eu quero que nós rompamos com outro medo, né? Com outro preconceito que geralmente nós vemos por aí. Pode até colocar os slides, adivinha qual que é uma das principais mentiras, eu acho que é o slide lá de cima. Qual que é uma das principais mentiras que as pessoas falam, né, sobre o que é ser doula? É que para ser doula é só quem é enfermeira. E talvez você ouviu o depoimento da Danúzia e pensou assim, tá vendo, ó, ela fazia outras coisas, mas ela era enfermeira. Ela é mãe de 3, mas ela é enfermeira. E não, gente, para ser uma profissional doula, não precisa da área da saúde. Mais para frente eu vou te mostrar quais os principais requisitos para se tornar uma doula, mas ser enfermeira ou ser fisioterapeuta ou da outra área da área da saúde não é requisito, tá? E é tanto verdade que eu vou mostrar para vocês a história da Daisy. A Daisy, ela era uma profissional de outra área, ela trabalhava dentro de um escritório, dentro de uma empresa de peças. E tudo mudou quando ela se tornou mãe. Quando ela se tornou mãe, virou algo na vida dela, uma fichinha. E vocês vão saber qual que é essa fichinha, porque foi quando ela encontrou o fim último dela. Quando ela encontrou a finalidade ideal dela, ela viu, só sendo doula é que eu vou conseguir cumprir o meu fim último. Então, pessoal, coloca aí para vocês a história da Daisy. Nunca me interessei pela área da saúde. Eu achava assim que não era para mim. Assim, quando eu era mais nova, assim, nem queria saber de sangue. Assim, é uma coisa que falava assim, nada que tenha sangue não é para mim. E mais a questão do parto, da humanização do parto, a questão de servir, de estar ajudando a mulher, tudo isso aí foi me conquistando. Então, eu sou formada em administração, como eu estava falando, e eu trabalhava numa indústria, em papeleira,
na área de custos, na área de controladoria. Então, não tinha nada a ver com a área de parto. E eu comecei a me encantar e a descobrir essa questão do parto, da humanização do parto, através do meu parto, estudando para o meu parto. Então, quando eu estava grávida, aí aquela coisa, eu não sabia nada, não entendia nada, eu comecei a pesquisar, né? Eu pensava no parto normal pela questão da melhor recuperação, então eu pensei, bom, deixa eu pesquisar e ver o que é melhor. Sempre gostei de saber aquilo que eu estava fazendo, então deixa eu ver. E aí eu comecei a fazer várias descobertas. Comecei a ver o quanto o parto normal é melhor para a mãe e para o bebê. Aí eu descobri que se eu fizesse um parto normal, eu ia ter que lutar por esse parto. E comecei aí nessa busca, né, estudando e descobrindo. Eu decidi sair do trabalho para mim ficar mais tempo com ela. Então, a questão da dolagem, ela te dá essa possibilidade. Você consegue fazer um trabalho fora, você consegue ajudar outras mulheres. Então, a oportunidade de fazer uma coisa gostosa, uma coisa que você gosta, ajudar alguém e em menos tempo, não tendo que ficar todo dia fora. E assim, eu trabalhava, quando era fechamento, muitas vezes de noite, muitas vezes até de madrugada. Então, assim, meu horário era bem puxado. Então, a questão da dolagem me abriu essa outra oportunidade. Eu já estava decidida a sair do trabalho para ficar com a minha filha. Então, assim, até né, me falaram, olha, se você continuar e tal, daqui a pouco vai ter uma outra vaga melhor e tal, uma promoção. Mas, assim, para mim não importava a promoção. Importava que eu queria ficar com a minha filha. Eu queria acompanhar o crescimento da minha filha. Ninguém vai cuidar dela melhor do que eu. Eu pensava assim, eu quero acompanhar. Então, assim, até me falaram, né? Daqui a pouco ela cresce e nem vai dar bola para você. Não, mas é o meu trabalho, é a minha parte. Eu quero cuidar dela, eu quero fazer isso por ela, eu quero fazer o meu melhor. E é aquela coisa, a gente tem uma missão tão grande, tão difícil, que é levar os filhos para o céu, tão difícil, e eu não vou tentar fazer o meu melhor pela minha filha, me doar pela minha filha, e vou ficar na empresa pela questão do dinheiro. Para mim era o dinheiro ou a minha filha? E daí aquela coisa da prioridade. Então, para mim, era prioridade ficar com ela. Assim, é aquilo que eu respondi na época. Essa fase dela vai passar e não volta mais. Então, se eu não aproveitar agora, não tem como voltar atrás. E para mim voltar a trabalhar na indústria, se eu quiser, depois eu posso até retornar. Mas essa fase dela não volta. E eu quero cuidar dela da melhor forma que eu puder. Então, era assim, era isso que eu sentia. Essa vontade de cuidar dela, eu mesma, da melhor forma que eu pudesse, tá? Demorei tanto para tê-la. E agora, para mim, não poder passar o dia com ela, para mim, só ver ela, às vezes, na hora que ela já estivesse dormindo. Então, assim, eu não queria passar pela infância dela sem ver isso passar. Eu queria participar. Então, isso para mim já estava decidido. Eu ia ficar com ela. E aí, a questão, em paralelo com isso, eu me interessei por esse assunto e vi ali uma oportunidade de fazer uma coisa que eu goste e ainda trabalhar. Fazer um trabalho que me ocupasse menos tempo. Porque eu podia pensar, eu vou deixar para mim fazer quando ela estiver com 1 aninho. Mas eu falei, não, eu já vou aproveitar, já vou fazer agora eu já consigo fazer. Então, eu já vou fazer agora porque eu já vou estudando, já vou me preparando. E aí eu posso rever as aulas, posso me aprofundar, posso me preparar melhor. E aí eu já vou me sentir também, né, mais segura, mais preparada para começar. Gente, tão bonito ver a história da Daisy, né? Como ela encontrou o seu fim último e descobriu na dolagem um meio para ficar mais com a filha. E é o caminho que muitas outras mulheres fazem. É o caminho que eu mesma fiz. Eu comecei a perceber que para ficar mais com as minhas filhas,
Ou às vezes você pode pensar na tua própria realidade. Às vezes eu quero mais tempo para fazer algo que eu gosto, para ficar mais com os meus pais, para realizar os meus sonhos. Eu não quero trabalhar tanto do jeito que eu estou trabalhando. Eu só vi uma forma de fazer isso, trabalhando com partos, ajudando as mulheres, fazendo algo que aqueceria o meu coração, que é ajudar as mulheres em sua maternidade. Então, a história da Daisy vem como um rompimento, né? De que isso só acontece para quem é da área da saúde. Ela fez essa transição de carreira, que eu acredito que talvez você também queira fazer, mesmo. E aqui a gente tem quem era professora, quem era da área da contabilidade, né? Quem era de outras áreas sem ser da área da saúde, ou até mesmo quem tem apenas o ensino médio completo, não tem um ensino superior, não precisa ter um ensino superior para ser uma doula. Vamos lá voltar aqui para a nossa apresentação. Quais são outras mentiras que a gente ouve por aí, né, sobre a profissão da doula? É que ser uma doula é muito caro. Então, gente, para qualquer coisa que você for trabalhar, qualquer área que você for trabalhar, vamos supor, vou vender roupa. Vou usar um meio de vender roupa para eu chegar na minha finalidade última. Primeiro que você tem que fazer muitos investimentos. Você tem que ir lá, que, por exemplo, em Cuiabá, o pessoal que vende roupa aqui vai comprar roupa lá em Goiânia, né? Tem que ir lá em Goiânia, gasta com ônibus, gasta com alimentação, estadia, vai lá e compra, e tem o custo daquela roupa. Quando você se torna uma doula, você vende um serviço e não um produto, né? E isso faz com que você não precise fazer investimentos. Uma doula tem o quê? Uma malinha, que tem um óleo, que tem uma bola, que tem um rebozo. Tudo isso é obrigatório? Não. O que é o principal da doula? É a presença dela, é o conhecimento dela, a informação que ela passa para a gestante, para ela ter uma maternidade mais tranquila, para ela saber amamentar o seu bebê, para que ela identifique as fases do trabalho de parto e saiba o momento certo de ir para o hospital. É informação que vai ajudá-la a decidir se ela vai querer ter um parto normal, uma cesariana, e assim, tendo mais conhecimento, ela tem uma maternidade mais tranquila. Então, mais do que todos esses apetrechos, o mais importante de uma doula é a presença dela, é o vínculo, é a amizade, né? E ser uma doula, me formar uma doula é muito caro. E aqui vou mostrar para vocês mais para frente que não. Sabe quanto que é para ser uma doula? Já vou falar daqui a pouquinho, segura aí. Outra questão, já que a gente está falando, né, do trabalho da doula, muita gente acha que doula é hobby, tipo, vou fazer um cursinho ali, vou fazer um negócio que eu gosto, eu me sinto chamada a ajudar mulheres, então isso aí vai ser um hobby, sabe? Eu vou matar meu tempo ali. Não. Ser doula é um trabalho. E aqui eu quero mostrar para vocês como que isso é uma realidade, o como que várias mulheres estão, né, assim como eu, outras mulheres, e como todas essas mulheres que eu já formei trouxeram isso de ser doula para si, e não só como as pessoas acham um hobby, mas como um trabalho. Eu quero compartilhar com vocês a história da Andressa, que trouxe, né, essa ideia, esse meio de ser uma doula como o seu trabalho, o trabalho que vai trazer renda para a tua família, que vai ajudar na criação dos filhos que ela já tem. Então, pessoal, pode rodar aí a história da Andressa. Todas as gestantes. Então, quem ficou comigo foi o meu acompanhante, foi o meu esposo. Naquilo eu olhei, foi meio frustrante, assim, né? Porque, nossa, eu achava que era aquilo o parto humanizado. Que ia ter um ambiente, que ia ser daquela forma. Porque eu me informava de uma forma muito, como é que eu posso dizer, equivocada. Eu olhava vídeos no YouTube de partos. E ali eu achava que eu estava bem informada. E não. Muito equivocado. Depois, sim, na minha segunda gestação, eu pensei, não, agora eu vou ter uma segunda chance de fazer diferente. Normal que o primeiro? Normal, o meu primeiro. Foi um parto induzido a forte, né? Bem, eu internei com 2 de dilatação e não evoluí, porque as contrações realmente foram embora. Naquilo eu fui para ocitocina, fiquei 14 horas em soro. Deus me salvou de muita coisa aquele dia do parto. Mas aí na
gestação eu fui fazer diferente. E até a minha família queria que eu fizesse cesárea, até por medo, né, de não passar de novo. Mas eu quero parto normal de novo, mas eu quero o mais natural possível. Aí sim eu comecei as pesquisas mais a fundo. Fui atrás para ver se na minha cidade tinha doulas, né? Porque o meu foco nem era tanto parto normal, era mais conseguir amamentar. E por causa daquele parto. Oi? Na primeira você não conseguiu? Não, eu amamentei 7 dias. Nossa! E desisti. Sim, aí foi pra mamadeira e aí eu nem quis mais. Na segunda eu disse, não, eu vou fazer totalmente o inverso. Eu quero o parto mais natural possível, eu quero amamentar. Esse era o meu foco. Pesquisa para achar doulas na minha cidade ou perto. Fui perguntando para amigas como que estava o cenário, porque era a minha gestação, a primeira foi há 6 anos atrás. E da minha segunda foi em 1 ano. Aí sim, eu achei a doula dos meus sonhos. E fui atrás e disse, olha, eu quero fazer uma entrevista contigo, eu quero saber o que realmente é o teu trabalho. Daí ela me explicou, levei o meu esposo e nós nos apaixonamos no primeiro encontro, assim, sabe? Eu disse, agora agora eu vou ter o parto que eu sempre sonhei. Porque o que eu disse para ela, eu senti que o meu parto foi roubado. Essa foi a minha frase para ela. E eu quero ter o poder de parir sozinha. Porque, Laura, eu sou muito pequenininha. Então, todo mundo me dizia que eu precisava de ajuda para o neném nascer. Por eu ser pequena. Nunca acreditei nisso. Então, eu queria ter uma assistência, alguém que me ajudasse. Aí eu conheci a doulagem e fui me apaixonando. Tudo que ela me trazia de informação eu estava, além para perguntar para ela também. E ali a gente criou um vínculo até eu me apaixonar pela profissão e querer ter uma doula também. Na verdade, a gente tentou se organizar o máximo antes, né? Assim, enquanto eu estava fazendo o curso, eu já estava me organizando com posts no Instagram, como captar clientes, né? Tudo essa base. Eu foquei muito mais no boca a boca, porque eu acredito que quem tem boca vai a Roma. Então, até na parada de ônibus eu dizia, eu sou doula, eu trabalho com gestantes, sabe? Eu sempre onde eu via, eu sou doula, tu conhece uma gestante? Daí me perguntavam o que era doula, daí eu ficava ali falando. E aí eu disse pro meu esposo, olha, eu tô com muita vontade de largar, mas não tenho coragem. Mas aí ele me deu a carta branca, vamos dizer assim, não, encara que eu tô junto, né? Eu vou estar junto nessa. Aí a gente se organizou. Não é fácil financeiramente, né, Laura? Mas aí eu já consegui clientes, já captei clientes pagantes. Eu disse, não, vale a pena. Eu vou estar com a neném em casa, vou estar com os meus filhos em casa e organizando uma forma que eu conseguisse conciliar maternidade e a doulagem junto, fechando parcerias com outras doulas e assim eu fui me organizando. Eu montei um plano de ação para mim e uma meta, quantos eu queria por mês, né? A princípio agora eu peguei 2 gestantes somente e pretendo mais para frente pegar mais gestantes. Meu Deus. Mas assim, num prazo mais que nem de formiguinha mesmo. Sim. Muito legal isso. E Andressa, quando você falou assim, pro teu marido que você queria coragem para fazer isso, e você falou, eu quero largar. O que te motivou a largar? Esse processo que eu já disse para você, né? Eu também compartilho. De ser algo difícil. Eu acredito que a tua família deve ter falado assim,
louca, como que ela vai fazer isso? O que te motivou a largar esse trabalho? Você era carteira assinada ou era um concurso? Isso, era na rede privada. Na rede privada. O que mais me motivou mesmo foi eu poder fazer os meus horários. Sabe? Eu ter uma liberdade de fazer os meus horários. E poder incentivar e empoderar mais pessoas. Porque assim, Laura, eu tenho muita sede de falar de parto. Mas muita sede. Eu não posso ver gestante na minha frente. Eu quero ajudar elas, eu quero botar num colo. Quando elas dizem, eu ouvi isso, eu digo, não é assim, sabe? Eu tenho posso te mostrar outro caminho? Eu tenho muita sede de vontade. E como era uma coisa que eu sempre sonhava, me encantava partos desde criança, isso foi mais um motivo para dar um pontapé mesmo. Entendi. Eu não estava trabalhando com a idade que eu mais gosto, que era bebês, né? Então também isso teve uma parcela e eu queria realmente ficar mais próxima dos meus filhos e observar eles mais de perto, ter esse prazer de acompanhar a infância deles. Eu acho que isso conta muito pra gente. E que tal transformar esse chamado, essa vocação, essa descoberta da vocação em ajudar outras mulheres na sua profissão? De verdade, assim, ter um certificado escrito doula e começar a ajudar as mulheres a oferecer esse serviço e fazer com que isso seja sua profissão, que traga renda para tua casa. E aí vamos ali na última mentirinha que te contaram sobre ser doula. Talvez você tenha ouvido falar sobre doula na rede social, no YouTube, no Instagram, né? E você deve pensar assim, isso só... ser doula é só para quem sabe mexer na rede social, para quem tem o seu próprio Instagram, né? Assim como a Andressa acabou de dizer, ela começou a publicar no Instagram. Mas eu nem sei o que é isso, nem sei mexer, não sei nem... Olha, é um perrengue danado. Quando, na verdade, não. Olha, eu costumo dizer assim, ó, se um dia a internet cair, acabar tudo, as doulas ainda sobreviverão. Por quê? Sempre vai ter parto, sempre vai ter menino para nascer, sempre tem uma grávida por aí, né? E outra, a internet é um dos meios, né? O Instagram, as redes sociais, é um dos meios para a gente atingir e levar a nossa informação até essa gestante. Mas eu comecei, por exemplo, aqui na minha cidade, fazendo roda de gestante, né? Até a própria Andressa falou, eu fiz parcerias com médicos, eu fiz parceria com outras doulas da minha cidade. Então, mesmo que você mora no interior e não tem nenhuma doula, ou você vá para uma capital, né? Mora numa capital que tenha muitas doulas, não tem problema. A principal questão é a gestante que precisa de você. Eu costumo dizer que enquanto você nutre essa vocação, esse chamado de ser doula, tem uma gestante aí na sua cidade, mesmo se for pequenininha ou se for grandona, que está rezando para te achar. Ela quer achar alguém para apoiá-la no momento do parto. Ela quer achar alguém que ajude ela a ter um parto normal. Ela quer achar alguém que ajude ela a ter uma maternidade mais segura, mais tranquila. Só que ela não sabe como. Ela muitas vezes nem sabe que existe uma doula. Então, esse seu chamado, essa sua vontade, ela pode ser, sim, transformada e transformar a vida de outras mulheres. Esse chamado, ele não pode ser escondido assim como um candeeiro, né? Isso é bíblico, a gente não coloca um candeeiro debaixo de uma mesa. A gente precisa colocá-lo em cima da mesa para que ele ilumine a todos. Então, esse seu dom, esse seu talento, esse seu chamado, a sua vocação, não pode ser adormecida. Não agora, e às vezes você pode estar aqui já há algum tempo, né? Postergando essa vocação. E essa mulher que está
orando, pedindo por você hoje, ela tá grávida hoje. Ela não vai estar grávida daqui a próxima turma, daqui uns 2 meses, daqui uns 3 meses. Daqui uns 3 meses ela já pode ter parido e perdido o teu auxílio. Então, o momento de começar a dolar é hoje. Agora, vamos para as verdades? Coloca aí, pessoal, para mim, as verdades sobre ser doula. Muitas já foram, né, comprovadas aqui e faladas pelas próprias doulas formadas por mim. Mas existem muitas outras verdades que eu quero que vocês saibam sobre o que é ser uma doula. Primeira questão é que doula não faz parto, né? Doula faz parte, como eu já disse, doula faz parte da equipe multiprofissional. Não tenha medo, doula não pega veia, doula não faz o parto, doula não apara o menino, doula não faz cesariana, tá? Muito menos cesárea, né? A doula ela faz parte da equipe, sempre olhando para a necessidade da mulher. Toda mulher pode ser uma doula, tá? Outra verdade, não precisa ser profissional da saúde. O que precisa ser? Vamos falar dos critérios para ser uma doula? Ser uma mulher maior de 18 anos, tá? Então precisa ser mulher, precisa ter maioridade. E outro critério é ter o ensino médio completo. Então você precisa ter o ensino médio completo, não precisa ter faculdade, não precisa ser da área da saúde. Enfim, eu acho que já falei isso muitas vezes, mas é uma pergunta que a gente recebe sempre, mas sempre. Então eu acho que quero que vocês saiam. Tá? E agora uma outra questão sobre a verdade de ser doula, tá? Geralmente a gente pensa, é caro. Ai, meu Deus, quanto que é ser doula? Quanto que eu vou investir para ser uma doula? E aqui eu quero fazer uma reflexão com você. Aqui na minha cidade, eu fiz uma faculdade federal quando eu fiz enfermagem, mas eu conheço muitas pessoas que fazem faculdades particulares, principalmente na área da saúde, odontologia, medicina, enfermagem, né? E essas pessoas pagam cerca de 1.000, 2.000, 3.000, chega até 5.000 a mensalidade de uma faculdade. Sabe o que é isso? É você pagar todo mês esse tanto de dinheiro. Algumas até conseguem um FIES, enfim, algum investimento, mas só que depois vai ser cobrado, tá? Então, para ser uma doula, você gasta muito menos do que uma mensalidade de faculdade. E para, por exemplo, ser uma enfermeira, quanto tempo que uma enfermeira estuda? 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos, dependendo da faculdade. E para ser uma doula, quanto tempo você demora para se tornar uma doula, para ter o diploma, para começar a atuar? Dependendo do curso. Aqui, a gente se forma em 2 meses. Então, veja bem, é um investimento que é muito menos do que uma mensalidade de faculdade, né? E é muito menos uma faculdade de mensalidade e num prazo muito mais rápido de formação, tá? E aqui eu tô falando dessa profissão, mas eu também estou falando do retorno que ser uma doula, né, com investimento mínimo e com um prazo, né, pequenininho também de formação, mas estou falando de um investimento que muitas vezes é muito maior do que uma enfermeira ganha. Quando eu me formei, gente, eu trabalhava num PSF, eu ganhava R$ 2.800 para trabalhar 40 horas semanais. E olha que não, eu tinha que pagar combustível, eu tinha que pagar alimentação, tudo por minha conta. E uma doula, quanto que uma doula recebe? Entre 800 e 2.500 reais, dependendo da cidade onde ela trabalha, dependendo do plano de atendimento dela, né? E se ela atende uma gestante, ela já consegue chegar no salário que eu recebia quando eu me formei como enfermeira, estudando integral 4 anos e meio. Então, coloque na balança para você ver. O retorno financeiro é certo. E o tempo que você gasta com o trabalho. Por isso, e por que, Lara, por que muitas mães, então, que querem ter tempo com os filhos, acabam sendo doula? Como é que é essa matemática? É porque uma doula, ela escolhe o tempo que ela vai trabalhar. Se ela quer trabalhar uma manhã por semana, se ela quer atender um parto por mês, se ela quer atender, sei lá, 2 gestantes por mês, e ela consegue ainda fazer isso em casa. Ela consegue isso fazendo atendimentos online. Então aqui eu quero mostrar para vocês a história da Emily.
Ela era uma artesã, ela trabalhava com... Ela vai mostrar para vocês, eu acho que é amigurumi, coisa assim, amigurumi, crochê, né? E ela contribuía para a renda da casa, ela tem os seus filhos, mas ela viu que para ela atingir um teto maior de retorno financeiro, ela tinha que trabalhar demais, e era quase impossível. E ela viu na doulagem um meio para ficar em casa, para ficar com os filhos e também ter um retorno financeiro maior. Então, vou mostrar para vocês um pouco da história dela. Por isso. Então, eu tenho o Francisco, que tem 5 anos, tenho o Matias, que tem 4, tenho o Sebastian, que tem 2 anos, e tenho o Luiz Otávio, que tem 4 meses. Fez 4 meses ontem. Então, são 4 babies, praticamente, né? São 4 pequenos. Então, assim, eu me dedico totalmente em casa, né? Mas não significa que eu não tente ajudar na renda de casa, né? Que a gente sabe que 4 crianças demanda bastante, né? Financeiramente, mas também presencialmente, né? Eu preciso estar presente para eles. Esse foi um dos motivos que me fez aderir ao curso de doulas, né? Tirando, né, todo o sentimental, assim, toda aquela coisa, né, de amor que eu tenho pela doulagem. Isso também foi uma coisa que me tocou. Mas antes de entrar para a doulagem, eu era artesã, né? Mas hoje, né, especialmente, eu me dedico à doulagem mesmo. Mas eu passei 3 anos, assim, dedicadas ao crochê, vendendo, né, e produzindo e tudo mais, trabalhando com amigurumi. Então, assim, eu vendia bastante aqui na cidade, porém os meninos estão numa época, né, numa fase da vida deles que eles demandam muita atenção, né? O Francisco está em fase de pré-alfabetização, o Matias também. Então, assim, acaba que produzir para mim, né, receber encomendas, produzir, me cobra muito, né, de eu ficar sentada ali muito tempo, ter que me dedicar muito àquilo ali, né, não poder errar. Então, assim, é algo que era muito maçante. Então, eu não conseguia. Até que eu tenho uma teta de crochê, ó. Olha só, que eu já estou usando. Que eu já estou usando para meus atendimentos, mas o Luiz Otávio estava se distraindo com ela aqui. Mas assim, é mais ou menos isso, né? Eu faço em casa, né? O meu marido trabalha em 2 serviços, né? Para nos possibilitar eu poder ficar em casa, poder cuidar das crianças. Graças a Deus, a doulagem nos dá essa parte, né? A gente passa um tempo fora, mas depois a gente volta e consegue se organizar, né? Melhor e estar mais para eles em casa. Olha, eu levava um material pequeno, assim, por exemplo, essa mama aqui, vamos dizer, eu levo assim, em torno de 2 a 3 horas. Mas para fazer o amigurumi, que é uma peça mais extensa, demora mais a fazer detalhes, né? Porque tem que fazer parecido com o personagem, tem que, né? E eu não fazia com receitas. Eu olhava a imagem e eu mesma, né, copiava essa imagem olhando ali a imagem que era me dada. Então, assim, eu demorava de 2 a 3 dias, mas 2 a 3 dias inteiros, às vezes madrugadas, assim, né? Então, acabava que as crianças às vezes ficavam, mãe, vamos ficar né? E eu ali sentada em casa, mas sem estar em casa, né? Não estava em casa, eu estava ali trabalhando, né? Então, demorava de 2 a 3 dias, na peça menor, assim. Peças maiores, eu demorava uma semana e meia, mais ou menos. Pensando no que eu fazia, né, Laura? Para mim ganhar 1.200, eu tinha que produzir, assim, no mínimo umas 10, 12 peças, né? Que me tomavam o quê? Se eu vou contar 2 a 3 dias, me tomavam um mês todo. Então, né, eu passava um mês todo trabalhando, assim, de noite, para mim conseguir produzir essas 12 peças e poder entregar e receber essas 12 peças, né? E que não é uma coisa certa. Então, e foi isso que me fez, né, pensar na doulagem também. Até o meu marido sempre diz, meu marido é psicólogo, né? E ele sempre diz assim para mim, amor, tem que ter o teu momento de autocuidado, né? Vai ter um momento de autocuidado, porque tu passa 24 horas por dia, praticamente, porque ele sai às 8, ele volta às 8 da noite, né? Ele trabalha em dois empregos. Então, assim, ele diz, amor, agora é a tua hora de autocuidado. Botar as crianças pra dormir, né? Porque tem que ter o nosso momento de autocuidado. Às vezes deve ficar sem fazendo nada ali, né? Mas o quanto é importante isso que tu falou, né? Da gente se sentir, além de mãe, se sentir mulher, né?
E a realidade, assim. E eu acho que escolher a doulagem é o meu momento de autocuidado, sabe? Porque é algo que eu gosto tanto. É uma parte de serviço, é serviço, né? Porque vai contar como uma renda, mas também é uma coisa que eu gosto de fazer, é algo que eu tenho prazer em fazer, né? Em falar, em conversar. Então, assim, foi uma escolha, mas uma escolha também pensando em mim, né? No que me faria feliz, no que me faria realizada, né? Como mulher, como mãe, como uma pessoa que também colabora com a renda da casa, né? Então, assim, sobre o que tu falou, né? Também em questão de as mulheres às vezes se sentem culpadas, né? De terem que trabalhar e terem que sair e tudo mais. Eu lembro que tinha uma época, assim, que era bem escancarado, assim, essa questão, né? Ai, mulher tem que ficar em casa, não pode. Mulher que sai para trabalhar é uma mãe ruim, né? Até dentro, assim, mesmo do catolicismo, a gente viu um pouco, assim, né, dessa coisa. E aí começaram a surgir as mães falando, né, a realidade, né? A gente ser aberto à vida, a gente precisa de uma vida financeira, não é muito normal. A gente precisa de um valor extra, né? E às vezes a gente tem que se adequar à realidade, né? Então, assim, hoje em dia, a minha prioridade é as crianças, né? São as crianças. Mas, assim, a gente viu dentro da nossa família a necessidade de algo a mais. Isso nunca foi me cobrado, né? O meu marido nunca me cobrou isso. Mas eu, como mulher e como mãe, via a necessidade, né? Então eu comecei a empreender no crochê. Depois, né, que eu vi que eu tinha a possibilidade, né, da doulagem, eu escolhi, assim, com a consciência e também com o coração, né? Então foi algo assim que não foi, né, uma tomada de decisão só por vaidade ou algo assim. Sim. Também foi uma tomada consciente, né, sabendo do que eu vou ter que fazer, né? Alguns dias eu vou ter que me abster, né, de casa, mas são poucos dias em comparação, né, ao que eu fazia. E daí, então, assim, foi uma coisa que eu percebi que eu poderia me doar também à educação dos meus filhos, que eu poderia me doar, né, de forma integral, porque normalmente a gente está fora de noite, né, nas madrugadas aí. Isso mesmo. Então, eu costumo dizer que a doulagem, ser doula, é o melhor dos mundos, porque você vai fazer um alinhamento com o teu propósito, com a tua vocação, com o teu fim último, com uma renda, um retorno de renda muito melhor do que muitas pessoas que você conhece, muitas pessoas da sua família, muitos dos seus amigos, né? É um retorno comparado com o que ganha, né? Um profissional que tem um ensino médio completo, é exorbitante. Além disso, fazendo o que você ama, né? A Emily dizia, um momento de autocuidado. O que é isso? O momento em que ela vai sair de casa, ou até mesmo ficar em casa, mas oferecer um momento para servir outras pessoas, e não somente a família, né? Isso dá uma valorização, isso dá sabe, um respiro, né? É o momento dela se cuidar, é o momento dela se organizar para ela atender uma outra pessoa. É um momento, muitas vezes, que ela vai sair, né, e fazer algo por si também. E isso é muito importante até para ela ser mãe, até para ela ficar com os filhos em casa. Então, eu costumo dizer e acredito de verdade que é o melhor dos mundos. Trabalhar com o que se ama, alinhando com o seu fim último, com a sua finalidade e tendo um retorno financeiro. E eu sei que você que chegou até aqui, né, mulher que chegou até aqui, que está me acompanhando, que vai me acompanhar amanhã, está pensando, Laura, como é que eu faço para me tornar uma doula? Como é que eu faço para ser formada por você? Ontem você falava isso, né? Que vai me formar para que eu tenha esse meio para atingir a minha finalidade última. Que você vai me formar, me ensinando tudo que eu preciso saber para ser uma doula bem formada, uma doula realizada, uma doula feliz. E, de fato, em um ano, eu formei mais de 620 mulheres. E eu quero de verdade, você que chegou até aqui, olhar no teu olho e falar, eu quero te formar. Eu tenho um curso de formação e atualização de doulas para quem quer se tornar uma doula
E para quem já é uma doula e quer ser formada por mim, quer ser uma doula com propósito, quer dar uma repaginada na sua doulagem. Enfim, eu tenho uma solução completa para essa ardência, para esse chamado, para esse resgate da sua vocação que está aí no seu coração pulsando. E é por isso que a aula de amanhã é a aula mais importante, porque amanhã eu vou te mostrar o mapa. Quais os próximos passos você tem que dar para se tornar uma doula formada por mim? Amanhã eu vou te mostrar tudo sobre ser uma doula, né? No dia 3 eu vou te mostrar tudo sobre ser uma doula. Tudo, todas as dúvidas que você tiver, eu vou sanar, eu vou responder nessa aula. Então eu espero você comigo na aula 3. Eu quero que você chame outras pessoas que também, assim como você, têm esse chamado de ajudar outras mulheres que estão perdidas na sua vocação, que querem ajudar, né? Querem servir, querem ter uma utilidade neste mundo. Mande essa aula para essa pessoa e esteja comigo na aula 3, que eu vou te mostrar o caminho das pedras para ser uma doula formada por mim, uma doula realizada, uma doula que alinha profissão e propósito. É isso, querida. Um beijo grande, obrigada pela sua presença e eu te espero na aula 3.